Nessa nossa nova fase do caminho do altar, a gente leva você para os bastidores. Saímos do estúdio e vamos direto onde o seu sonho acontece. Espaços, ateliês, salões, docerias, para você visualizar e planejar cada detalhe com muito carinho. Hoje fomos recebidos pelo Antônio Maciel, o mago dos bolos de casamento. Agora, Antônio, uma pergunta que a gente até brincou na nossa chamada, mas sem querer ser indelicada e invasiva, se você não puder falar. Mas todo mundo que viu aquele bolo da Odete Roitman, que é a sensação do momento, quer saber quanto custa um bolo do Cake Design que fez o bolo da Odete Roitman. E fora o trabalho de novela, e fora os bolos dos artistas, teve algum casal que marcou, assim, sua trajetória? Que teve alguma repercussão muito grande, muito comentário e deu uma visibilidade maior ainda, né, pro seu trabalho? Hoje o nosso episódio está ainda mais doce. Temos a honra de receber um convidado muito especial, que ele tem a capacidade de transformar sonhos em sabores. Citado pela revista Inesquecível Casamento como o mago dos bolos, eu tenho aqui ao meu lado nada menos do que Antônio Maciel. Raquel, muito obrigado, Raquel. Prazer enorme estar com você aqui, uma verdadeira honra. Estou muito lisonjeado por esse convite de participar do Caminho do Altar. Nós todos, eu, a equipe, estamos mega felizes. Eu sei que você está num momento difícil, né, de conseguir agenda com você, porque ultimamente, além dos bolos que você sempre fez maravilhosos, você agora está muito requisitado em novelas. Graças ao bom Deus. Há bastante tempo já, né? Tem um tempinho, tem uns 5 anos mais ou menos já que eu forneço bolo para Globo. Basicamente mais para as novelas e o programa também Domingão do Hulk, né? O que a gente faz mais. Acho que fiz Globo Esporte, alguns outros programas também. Mas a novela é o que dá muita paixão, porque tem essa questão dos casamentos, né? E a minha paixão, que é a sua paixão também, né? E a curiosidade das pessoas, né? Gente, agora ele tá em Vale Tudo. Assim, perfeito, tá? A gente vai lá só pra ver os bolos do Antônio, porque ele agora faz bolo de Odete Roitman. A gente tem um monte de coisa pra falar aqui. Já furei o roteiro. Não tem problema. Mas me conta isso, que eu tô doida pra saber, porque o pessoal fica perguntando assim, como é que é isso? Como é que é isso, fazer um bolo de novela? Então, Vale Tudo, acho que foi o ápice pra mim, esse, né? Porque tinha feito já umas 5 ou 6 novelas já. Tinha feito capítulo final de Salve-se Quem Puder, que era um casamento da Débora Seco com o João Baldacerini, então teve super visibilidade assim, no capítulo final, mas fazer o casamento da Maria de Fátima em Vale Tudo eu já tinha achado que era o ápice. Ápice. Aí quando eu vejo um pós-ápice, que é mais ápice ainda, que foi o casamento da própria Odete Roitman com César. E foi muito bacana assim, o processo de criação, né, de contar com a confiança da Globo, na produção de arte, pedir para a gente definir o projeto para eles, baseado em escopo, depois ver o nosso trabalho na tela, assim, é muito gratificante, é muito bacana. Muito emocionante. E ficar quietinho sem conta para ninguém, né? Não pode contar, também, né? Isso dá quase um brutuejo, assim, de ansiedade para poder contar, né? Porque realmente o reconhecimento é mais que um prêmio. Eu fico muito grato a Deus por essa oportunidade. E me fala uma coisa, quando as noivas vêm até o seu ateliê, gente, já furei o roteiro todo, tá? Depois eu volto, tá bom? Quando as noivas vêm ao ateliê, elas falam assim, eu quero o bolo igual o da Odete Roitman, por exemplo, isso acontece? São 2 fenômenos. Um fenômeno é algumas noivas que deixam de vir porque o imaginário delas produz muito. Imagina, faz bolo para a Globo, então o bolo dele é caríssimo, não vou conseguir pagar, ou tem vergonha de pedir orçamento, para não se deixarem levar por isso, né? Então tem um pouco desse movimento de algumas pessoas que... Você é uma pessoa super acessível, super religioso, família maravilhosa e super querido, né? Participa das mostras, das feiras. Eu falo sempre assim, que independente se a noiva vai casar num lugar super simples, com pouquíssimos convidados, ou no casamento do Copacabana Palace, ou para Globo, o carinho e o comprometimento que eu tenho com a noiva, com o cliente é o mesmo, né? Eu quero fazer o cliente feliz, realizado com a contratação que ele fez, e não frustrar de maneira nenhuma um sonho a pessoa que se dispôs a investir naquilo que a gente cobrou por um trabalho. Eu não tenho direito de frustrar ninguém a respeito disso, né? Eu imagino, Antônio, assim, a escolha de um bolo é tão difícil quanto, ou até mais. Eu não vou dizer sobre o vestido, porque o vestido é muito difícil para noiva, né? É o momento, assim... Mas imagino, assim, a dificuldade, quanto se tem com vestido, quanto se tem com outras escolhas que ela tem que fazer, o buquê, coisas que são únicas na festa. Sim. O bolo é único na festa. E aí, como é para a gente poder juntar
esse uau do bolo com do sabor maravilhoso. Como é que a gente faz para juntar isso? A gente não, você, né? Excelente pergunta, porque eu estou no mercado, assim, que existe quase que um paradigma aí, né? Que muitas vezes não se pode ter um bolo gostoso e lindo, porque muitos fornecedores, às vezes, têm um bolo muito delicioso, mas pecam no acabamento, pecam no design. Sim. E, às vezes, a pessoa tem um bolo lindíssimo, mas quando vai degustar é um bolo seco, não tem um sabor que agrada e que encanta. Então, muitas noivas ficam ansiosas e preocupadas com isso. Como vai ser meu bolo? Será que vai ser tão delicioso quanto é lindo ou vice-versa? Isso foi uma premissa que norteou o nosso trabalho desde o início, né? Que eu não tinha que o bolo, acima de tudo, é entender o bolo como uma iguaria. Enquanto em iguaria, ele tem a missão de proporcionar uma experiência sensorial única para aquele propósito que ele nasce com essa missão, né? E fora de ser uma iguaria que tem que proporcionar essa experiência sensorial do paladar muito sublime, tem a questão da estética que tem que encantar as pessoas com os olhos também, né? Na questão da harmonização com decoração. Então isso para mim é uma coisa que eu não abro mão. Tem que ser tão lindo quanto tão gostoso. Desculpa te cortar, a gente está nessa fase do encantamento. É o encantamento no atendimento, é o encantamento no nosso trabalho, seja ele qual for. Então o bolo tem esse impacto de encantamento, da pessoa olhar, chegar na festa, às vezes é até um mini wedding, uma festa bem intimista mesmo, até um home wedding, né? Tá fazendo em casa, mas a noiva quer um bolo impactante. Um bolo impactante. E aí, para juntar isso, que eu imagino que deve ser muito difícil, manter isso. Acaba assim, é difícil porque é uma escolha que a gente faz, é uma escolha que eu poderia fazer no início da produção. Eu vou ter uma produção fazendo muitos casamentos por final de semana, eu vou querer ampliar minha carteira de produtos e faturar vendendo muito, isso seria uma escolha. A outra escolha é limitar a produção, então é uma produção mais select, mais artesanal, para que eu possa garantir uma qualidade constante, não frustre, não decepcione ninguém. Então a gente optou por essa via, né? A gente tem uma via aí que a gente faz 5, 6, épocas de muito casamento, 7 bolos de casamento. Enquanto a gente pode ter outros ateliês que podem fazer 15, 20, 30 bolos de casamento por final de semana. Por final de semana. Então, assim, eu optei realmente por reduzir a capacidade produtiva. Reduzir, assim, pra gente já é muito, mas a gente sabe que tem fornecedores que optam por um caminho diferente, né? De oferecer muito e aumentar muito a produção. Então, minha intenção realmente não é aumentar a produção muito além disso. Porque eu dou curso, tem outras questões, a gente vai conversar ainda sobre isso aí. Exatamente. Quando a gente sentou aqui, parecia até que eu ia começar a falar numa livraria, né, gente? Porque são tantos livros, tantas revistas, tantos anuários. Não estou numa livraria, gente. Eu estou no ateliê do Antônio Maciel. E é um apaixonado por livros, né? Um apaixonado por livros. E aí eu queria começar até por aqui, perguntando, que coisa mais linda é isso aqui, gente? Deixa eu mostrar. Tá pegando aqui? É um livro, né, Antônio? É um livro e é um filho para mim, assim, né? Um filho prodígio para mim, como se fosse, né? A gente tem essa missão de ensinar, né? A gente tem hoje o curso presencial de bolos de casamento mais procurado do Brasil. Eu dou curso aqui no Rio, dou curso em São Paulo. Semana que vem eu estou em São Paulo dando aula lá. Que eu brinquei, né? Porta da Cal aberta. Mas isso aí. você mesmo... Eu, nos cursos presenciais, 100% do tempo. Nos cursos presenciais. Rio, São Paulo... Cursos de quanto tempo? 2 dias, o dia inteiro. Turmas 10 alunos, 12 alunos, turmas menores também, que dá bastante atenção aos alunos. Sim. Então, no Brasil, eu faço Rio, São Paulo e BH, Belo Horizonte, também que eu vou estar em outubro. E faço Europa também, faço Lisboa e Madrid. É o segundo ano que eu vou estar na Espanha dando curso também em espanhol. Então, são desafios assim, que a gente vai encarando, mas que é muito gratificante. Isso na parte de cursos presenciais. Mas eu tenho... quem faz o curso... Presencial não. Aí eu tenho os cursos online, infoprodutos, que é para formar cake designers, né? Sim. Uns com mais especialização para bolos de casamento como esse. Tinha uma formação master em bolos de casamento, que atualmente... é a formação mais completa da América Latina para formar especialista em bolo de casamento. Então é um infoproduto que inicialmente tinha um e-book atrelado às videoaulas, mas hoje ele transformou, a gente implementou e como é que fala, complementou essa produção e fizemos verdadeiramente um livro que atualmente também é o livro mais completo da América Latina, com conhecimentos específicos de bolos de casamento. Maravilhoso. E eu vi aqui desde o passo a passo, montando a massa, foto. Tudo. Tem massa, recheio, flor de açúcar, decoração, estruturação, até contrato de advogado feito para uma causa específica, né, para um caso específico de fornecimento de bolos de casamento. Você fornece essa orientação aqui. Isso aí. Caramba.
Fora isso, a gente tem mentoria também, alguns mentorados fora do Brasil e no Brasil também. Então, hoje, uma parte bem importante da nossa ação não é só fazer bolo, mas atuar nessa parte de ensino também, que é uma parte que me apaixona e me motiva muito. Espetacular, tá vendo, gente? Não fiquem com medo, não, tá? O Antônio é isso tudo, mas ele é uma pessoa, assim, maravilhosa, incrível, e foi como ele falou, gente, cada caso é um caso do orçamento, né? Obviamente, você tem o seu padrão espetacular, mas não é porque, às vezes, é uma festa pequena, um evento menor, que você não pode ter um bolo do Antônio no seu casamento. Uma das nossas missões é justamente essa, interpretar, né, a característica do casamento, personalidade dos noivos, né, entender a realidade financeira que estão vivendo naquele momento também, propor um projeto adequado que se enquadre naquele budget naquele orçamento ali, sim, que possa se enquadrar e possa não furar os planos, não estourar os planos orçamentários do casal, mas que também permita que eles tenham um bolo lindíssimo e adequado com a festa que vão fazer. Que às vezes o casamento acaba sendo um pouquinho assim uma obra, né? Ela faz uma perspectiva ali, e aí é onde entra o nosso trabalho de cerimonialista, de poder já ajudar, já poder fazer toda essa planilha, toda essa organização, porque muita gente fala assim, não, eu vou organizar sozinha, eu vou ver isso, mas é difícil, a pessoa não consegue e acaba frustrando, né, aquele sonho. Tem pessoas que olham o cerimonialista, o assessor, como sendo um gasto. É um investimento fabuloso, porque, na verdade, assim, gera muita economia quando o cerimonial, o assessor de eventos ali orienta nas contratações, né, dimensionamento correto da quantidade de um produto ou um serviço. Isso, ao final, gera muita economia, né? Uhum. Você que diga, né? Com certeza. E agora me fala uma coisa, esse aqui também é livro? Não, isso aqui é um catálogo, na verdade, assim, hoje em dia a gente tem o Instagram, né, que é nosso portfólio mais acessível para a pessoa poder ver a nossa obra no Instagram. Sim. A gente tem os vídeos que a gente passa na televisão, quando os noivos estão aqui, mas no iníciozinho lá, sei lá, 7, 8 anos atrás, eu tinha esse catálogo aqui, que tem alguns bolos que nós fizemos, então fizemos uma impressão bacana, que era uma maneira também de apresentar para os noivos, né, alguns naked cakes e alguns bolos. Sim. Então, assim, só tá aqui para... Agora, essas flores são todas de açúcar? Todas feitas em açúcar, né? Deixa eu dar uma viradinha para cá. É um dos diferenciais. Nossa, isso aqui... Isso para aprender isso aqui. Isso E é um dos diferenciais hoje que as pessoas vêm buscar conosco para fazer os cursos. E é por causa disso também que o Fabiano, na matéria Inesquecível Casamento, deu esse nome, né? Tá passando até na TV aquela foto ali do Mago dos Bolos, olha lá. Não sei se eles conseguem pegar, não sei. Então, transformando o açúcar... Justamente falando da flor de açúcar. Transformando o açúcar em arte, né? O açúcar em magia. Então, a partir dessa fotografia, desse ensaio que a gente fez, o Fabiano viu e deu esse nome de... No anuário de 2023. 2022. Publicado em 2023, mas com um acervo de casamentos do ano de 2022. Nossa, e a Inesquecível é uma referência, né? Fabiano, exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Falei, gente, que parece que eu tô numa livraria. Falei. E aqui, Antônio, eu tava dando uma olhada, não sei se as meninas vão conseguir pegar. Eu tenho aqui uma parceria, né, com as meninas da Chile. Sim. Chile Art, que elas são maravilhosas, né? As irmãs, que uma faz essa parte de eternizar e a outra trabalha com aromas. A gente vai fazer um podcast também com elas. Aqui a gente tem uma peça, posso até pegar aqui, não sei se fica legal mexer para mostrar, uma peça onde tem algumas flores de açúcar nossas que já decoraram um bolo de casamento. E a noiva eternizou. E foi eternizada aqui nessa peça linda de resina. Nossa, e eu quando olhei, achei que eram flores naturais aqui. Lindo, aí fica lindo. Fica lindo. Então, uma excelente opção para as noivas aí, que tem tanto as flores de açúcar do bolo, como também possa ter o buquê que elas queiram eternizar, queiram guardar. É uma excelente opção. A Chile Art faz esse trabalho com maestria. Maravilhosa. Beijo, Cris, querida. Então, Antônio, vamos lá. Quando a noiva chega ao seu ateliê, queria que você me falasse um pouquinho, de um modo geral, quais são as maiores dúvidas, as maiores inseguranças que vêm sendo, assim, repetidamente, né, que você vê mais repetidamente acontecer. Qual é a insegurança maior de uma noiva? Porque nem todo mundo tem um ano para organizar o casamento. Eu que trabalho muito com mini wedding restaurante, eu tenho... Bom,
Hoje eu tive uma noiva que me ligou para casar ainda nessa semana. Nossa, coisa boa. Já tem bolo, se não tiver, já podemos conversar. Exatamente. Ela falou, olha, o bolo e os doces eu já tenho. Que senão... Então, como que é isso? Quando a noiva chega, e normalmente elas vêm sozinhas, vêm com a mãe, vêm com o noivo? Geralmente vem a noiva e o noivo, e muitas vezes a mãe acompanha. Mas antes de falar disso, eu queria falar como é que nasce isso no coração da noiva, né? Eu falo assim, que existe um movimento antropológico, mesmo que é inexplicável, que a menina quando nasce, o bebezinho que descobre que é menina, eu que sou pai de menina e 2 meninos, é muito notório isso, desde a infância. Perceber como que a criança muito nova já começa a brotar no coração dela, na menina com 2 aninhos, eu vou casar com o príncipe encantado, casamento da princesa, não sei o que, casamento, quando eu casar, e como menino você não vê isso. Quando eu casar, então é muito próprio da menina, e é uma coisa muito interessante a gente acompanhar isso. E por sonhar a vida inteira com esse casamento, também tem os fantasmas que rondam com medo de alguma coisa dar errado nesse casamento. E uma das coisas é a maquiagem, o vestido de noiva, e uma das coisas principais é o bolo de casamento, que muitas têm medo que não chegue inteiro, que tenha algum acidente no transporte, então tem alguma insegurança sobre isso. Mas, de modo geral, muitas noivas têm a dúvida quando chegam aqui. O seu bolo é todo de bolo? Tem alguma parte fake com bolo de corte para cozinha? A gente explica para as noivas que quem define como é o bolo é a própria noiva. Que a definição dela, a escolha dela reflete num preço específico. Sim. Vamos supor, se ela tiver um casamento de 80 convidados, que é mais um mini wedding ali, 80, 50 convidados, e ela quiser um bolo de 5 andares para ter uma imponência na mesa, tiver um bolo para ter ter um enquadramento fotográfico mais bonito da hora da fotografia, se ela pegar um bolo de 5 andares, por exemplo, fizer todo de bolo, vai dar 200 e poucas fatias de bolo para um casamento de quase 400 convidados. Porque não é um para um, a gente sabe, né? O casamento de 400 convidados não vai ser 400 fatias de bolo, 200 e poucas fatias de bolo atende. Então a gente tem a opção, um casamento menor, de 80 convidados ou 50, fazer uma base de bolo com a quantidade necessária para servir aqueles convidados. Se ela quiser um bolo mais alto, a gente complementa a altura com um bolo cenográfico. Mas essa decisão não é minha, é a noiva que tem que falar que ela prefere assim, porque eu posso dar o orçamento para ela de fazer 4 ou 5 andares integralmente convertível e ela vai pagar mais por isso. Então, assim, é porque tem pessoas que trabalham só com bolo cenográfico, não é o nosso caso, né? A gente trabalha com a solução que a noiva quiser. Se ela quiser o bolo todo de bolo, a gente faz. Se ela quiser 1 ou 2 andares de bolo com complemento cenográfico, a gente faz. Eu quero o bolo cenográfico com bolo de corte para cozinha, a gente faz. A gente faz aquilo que a noiva deseja e a gente tenta orientar para ter o melhor custo-benefício, adequabilidade com a história daquele casamento, né? Agora, se tiver o ar livre e tal, aí tem as suas recomendações. Tem as recomendações, sem dúvida, né? Se for ar livre, sem cobertura, e for ao sol, tem uma inundação, a gente não recomenda que seja... Nesse caso, tem que ser realmente... Não, aí pode ser comestível, mas a gente pede que não fique exposto ao sol há muito tempo. Entendeu? Então, assim, se vai ter o bolo e vai casar 3, 4 horas da tarde, que ainda tem um pouquinho de sol, o ideal é que não bote o bolo 11 horas da manhã e fique no sol esse tempo todo. Tá? Então, mais próximo ao evento, que eu coloco o bolo na mesa, mais próximo ao evento, vai ter o casamento ali e vai servir. E por ser pasta americana branca, geralmente o sol não tem tanto problema, porque o sol reflete no branco, ele não absorve quanto o preto, então não esquenta tanto o bolo. Então tem algumas peculiaridades que a gente recomenda e orienta, né, as noivas de acordo com os desejos que elas trazem com elas. E esse sonho, isso é muito importante ser dito aqui, essa questão. Às vezes a noiva quer um bolo de 5 andares e uma festa para 80 pessoas. Ela pode ter o bolo dela de 5 andares, aí vai a sua expertise. E você ficou bastante conhecido por fazer esses bolos enormes e vários andares. Eu sei que isso aí vem da engenharia, não é isso? Sim. A engenharia me ajudou bastante, né? Eu sou engenheiro civil, trabalho com engenharia civil ainda, mas hoje eu me divido na engenharia e confeitaria, porque você, desde muito novo, eu sempre fui apaixonado por artes, né? Fiz desenho artístico quando era pequeno, toco piano, toco violão, estudei canto, então gosto. E levou isso para os seus filhos, né? Levo para a família, porque quem acompanha o Antônio na internet vê os filhos cantando, os filhos tocando piano e todo mundo junto. É muito legal isso. Isso une muito a família, é muito gratificante, muito bom. A gente tentou tirar um pouco o tela, né? Porque eles não têm videogame, celular só com 15 anos, então é bem restrito, assim, algumas coisas, porque tem, assim, alguns desafios para controlá-los, mas ao mesmo tempo tem muitos pontos positivos, né, do desenvolvimento cognitivo deles, a gente fica muito feliz de fato. Então, recapitulando, como vinha falando, né, assim, desde muito novo eu sempre tive essa veia artística também, assim, bem aflorada, né, estudei música, piano, canto, violão, desenho artístico, mas sempre fui muito apaixonado por ciências exatas, na faculdade, na escola, no primário, segundo ano,
no segundo grau, sempre fui muito aficionado por matemática, física e química. Então, optei por fazer engenharia porque achava que a via das artes, né, nem sempre é muito fácil de alcançar um reconhecimento e até uma remuneração que nos proporcione uma qualidade de vida adequada. Então, a engenharia foi por isso, por uma paixão de fato que eu tenho pelos números, mas também por ver a oportunidade de ter um sucesso financeiro e tipo, qualidade de vida maior também. E foi as duas vertentes foi fundamental para eu poder atuar hoje no cake design, né? Porque nessa parte artística que eu tinha comigo desde cedo, muito aflorada, Sim. ela me ajudou muito a ser criativo na cozinha. E como foi o primeiro bolo, você lembra? Lembro, claro, sim. O primeiro bolo foi mêsversário de Maria Luísa, que minha terceira filha tinha acabado de nascer. Já vim em casa brincando de fazer um bolinho da vovó, um bolinho de milho, uma coisinha para tomar um café. Sempre fui essa parte da cozinha, então cozinha é meu hobby. Aí a Luciana falou, quando Maria Luísa ia completar um mês de vida, que ia encomendar um bolo de mêsversário. Eu falei, Lu, não vai encomendar, deixa eu fazer o bolo dela. Ela falou assim, como assim, você não faz bolo? Eu falei, não vou fazer. Eu peguei os livros que eu tinha de confeitaria, vi uns vídeos no YouTube e fiz um bolinho para a família de mêsversário para Maria Luísa. O bolo deu errado no revestimento, na decoração do bolo, ficou tudo rachado, mas ficou deliciosíssimo. Eu falei, mês que vem não vai me ganhar não, vou dobrar esse bolo mês que vem. No segundo mêsversário, fiz o bolo, ficou mais bem acabado e continuou delicioso. E as famílias e amigos que participavam desses momentos ficaram impressionados, que não sabiam que eu tinha essa habilidade, né? E começaram a pedir, faz um bolinho pra mim, faz um bolinho pra mim. Então começou essa brincadeira, que no início eu nem cobrava o trabalho, que era um hobby, uma brincadeira. Aí você dava de presente? Dava de presente, eu não cobrava. E chegou um ponto que você falou, para com essa brincadeira que tá tumultuando a minha casa, minha cozinha, tá dentro também da despesa também. Começa a cobrar, parar e te pedir do ovo. E foi nessa aí, comecei a cobrar, me adiantou, aumentei o preço pra parar e te pedir, me adiantou. E hoje você aumentou o preço pra ver se tentei algumas vezes no início parar, pra ver se parava, mas não deu certo, não. Não deu certo. Nossa, e aí seguiu. E quantos anos já, Santos? 10 anos, a idade da minha filha. Caramba! Aí você tá falando da engenharia, a engenharia ajuda muito para a estruturação dos bolos, as modelagens tridimensionadas, né? Ajuda demais. Porque a gente entende o conceito físico para manter um bolo de pé, não é só uma coisa que te repete um conceito que a gente ouviu de um professor. A gente desenvolve o conceito, entende a razão e aplica aquilo, então é muito interessante. Tudo na vida é aprendizado, né? Tudo que a gente aprende, a gente vai acumulando e usa de alguma forma. Verdade. E aí você usou, se alguém falasse, a gente nem acreditaria, né? Como assim juntar engenharia, mas é que todo esse histórico de arte, de tudo isso que veio passando pela sua vida, ajudou. Agora me fala um pouquinho dessas revistas caras aí, como é que foi isso? Isso aqui, assim, vem junto também com a nossa trajetória aqui, alguns reconhecimentos, né, no filme da Globo, hoje com as novelas, mas vem um tempo atrás, já em 2018, o jornal O Globo, Caderno Ela, que é um caderno tradicionalíssimo aqui no Rio de Janeiro, no jornal O Globo, fez um editorial, um editorial de casamento e citando os melhores fornecedores da cidade, né? Então, assim, já de bolo de casamento, logo assim, por 2, 3 anos de atuação, que chama Fica a Dica, aí que fala, né? Selecionamos um guia com os melhores fornecedores da cidade para ajudar a sua festa a ficar mais maravilhosa ainda, do buffet ao make, guarde com carinho. Aí tem bolos aqui, né? O Jornal o Globo faz uma crítica, uma citação, né? Antônio Maciel Cake, seus bolos são lindos, segue as tendências estéticas e ainda tem o trunfo de virem com recheio bem molhadinho e doce na medida certa. Então foi como um prêmio pra gente, né? Crítico de gastronomia, de mercado. Avaliou o nosso bolo que seguia as tendências estéticas, que estava um bolo atualizado com a contemporaneidade e ao mesmo tempo preservava aquilo que é essencial na iguaria, que é manter um padrão gustativo seleto, né, com açúcar calibrado. Que foi aquela pergunta de juntar o álcool do sabor, e isso você faz belíssimamente. Outra coisa foi na revista Caras, também em 2019, teve um casamento num muzinho, não foi eu que fiz o bolo, o casamento deles, mas fizeram um anuário na Caras, também citando alguns profissionais do mercado de casamento no Brasil que estavam se destacando naquele ano, que chama Caras Mais, Especial Casamento. Fomos o único profissional de cake design no Brasil citado pela revista. A revolução do cake design no mercado carioca. Que fala um pouquinho do movimento de vanguarda que a gente trouxe para o Rio, né? Que até então aqui no Rio as pessoas não tinham esse hábito de desenhar um bolo autoral e exclusivo para as noivas. Muitas vezes era cópia de um bolo de referência. A gente trouxe a proposta, depois eu vou pegar os troquinhos para mostrar.
A gente trouxe proposta de desenhar exclusivamente para cada noiva o bolo. Então fala um pouquinho disso da matéria, fala também do realismo de nossas flores em açúcar. Nossa, realismo total, né? Eu tô aqui olhando pessoalmente essa agora e os vários bolos sejam feitos pra gente. E aqui tem casamento do Juliano Casarré também, que a gente fez o bolo, aí tem batizado. Sim, porque não são só nas novelas, depois acaba que você faz dos próprios atores, né? Nossa, muito legal isso, muito legal. O casamento do Rio de Janeiro a gente fez, Cal Protásio, Juliano Casarré, a gente faz muito pra família deles também. Sim, o Juliano tem uma família enorme, né? Atendíamos muito a Preta Gil antes de falecer, a família dela. Então, você fez o bolo dela por 50 anos? Não, de 50 anos não. Fiz o bolo da neta da Flor de Maria algumas vezes. De alguns bolos para ela também, aniversário. Parabéns. Obrigado. Antônio, já perguntei sobre o desejo das noivas, já perguntei sobre o que você precisa saber sobre as noivas. Agora eu vou dizer o que me interessa realmente. Eu vim até o seu ateliê. Eu não vou provar nenhuma fatia de bolo. Eu estava esperando essa pergunta. Eu imaginava que em algum momento você ia fazer. E alguns são prevenidos, tá? Já apostos aqui já. Uma deliciosa fatia. Pode entregar aqui. Um bolo de casamento com recheio de nozes. Brigadeiro de nozes, brigadeiro de castanha do Pará. E um doce de ovos. Uma receita tradicional portuguesa. Também, que é a nossa alternativa para as pessoas que gostam do baba de moça, para entender a origem, né? Doce tradicional de ovos, que é a base, que é a origem, isso tudo. Nossa, e encanta muito as noivas. Receita portuguesa realmente mesmo. Molhadinho, aquele bolo que a gente olha assim. E você vai ficar só olhando? Eu não preciso ficar salivando perto de você aqui. Eu vou degustar o meu aqui, que é de castanha. E meu cafezinho, como sempre. Eu adoro bolo com café. E eu quero um cafezinho também, para acompanhar esse bolo maravilhoso. Vai, vamos lá. Obrigada. E já quero que você prove e me dê sua primeira impressão. Bom, ainda bem que aqui é uma mesa, dá pra fazer igual a Ana Maria Braga. Nossa. Dá pra já acabar a gravação, gente? A gente já... Vou até te acompanhar aqui. Você provou castanha do Pará. Delícia. Agora deixa eu pegar a parte doce de ovos. Tô pegando um de cada vez. E pra fazer essa escolha, você passa o recheio pras noivas e elas que escolhem, ou você ajuda? Isso gera muita dúvida? Tipo, o que combina com o quê? A maior dúvida é quando elas querem escolher tudo, porque... Na degustação, a gente coloca várias fatias de bolo com várias combinações de sabores. Nossa, fantástico esse jogo. Bom demais, né? Fantástico. E muitas vezes as noivas gostam mais de uma opção. Então, às vezes, fica em dúvida, né? Você vai escolher um sabor, uma combinação de sabor ou de outra. Mas, de modo geral, elas provam aqui no atendimento presencial. E apresenta várias soluções gustativas. E elas escolhem o que mais agrada, né? Você já faz uma... prévia, assim, quais seus sabores preferidos? Sim, a gente apresenta geralmente quatro fatias de bolos diferentes, com os sabores que a gente recomenda mais, que sai mais, né, que harmoniza mais. Então é nozes com damasco, castanha do Pará com limão siciliano e doce de leite, esse de nozes, castanha e doce de ovos, tem o Red Velvet também, tem esse de castanha do Pará com maracujá, são combinações que têm feito muito sucesso. E tem noiva que pede bolo de chocolate? Muito raro. Muito raro. E quando pego, eu tento orientar, assim, você tem plena consciência que a vontade dos noivos tem que prevalecer. Mas tem muito doce, a base de chocolate na mesa de doces, né? E às vezes é uma oportunidade de preservar e atender a expectativa dos convidados, que é comer um bolo de casamento com cara de casamento. Sim. Então, o bolo de chocolate às vezes remete um pouquinho ao bolo de festa infantil, às vezes, né? Agora, Antônio, uma pergunta que... a gente até brincou na nossa chamada, mas sem querer ser indelicada e invasiva, se você não puder falar. Mas todo mundo que viu aquele bolo da Odete Roitman, que é a sensação do momento, quer saber quanto custa um bolo do Cake Design que fez o bolo da Odete Roitman. Você falou aqui no momento que é acessível, que tem diferentes preços, que você pode orientar, né? Isso. Como que é isso? Excelente pergunta. No início eu ficava um pouquinho constrangido de responder, mas hoje não fico. Vou até olhar para aqui, para os telespectadores, né, para as noivas que estão assistindo, poder falar. De modo geral, a gente tem que pensar numa base de referência. Então, assim, um casamento de 100 convidados, para poder dar uma noção para vocês, porque
O mesmo bolo que tem uma estética, se eu fizer para 100 convidados, tem um preço, e se eu fizer para 400 convidados, tem outro preço. Então é importante pensar numa base no número de convidados, que é muito comum nos casamentos hoje, né? 100 convidados é muito comum. Então, assim, a maioria dos designers, né, que são escolhidos pelas noivas nessa faixa de 100 convidados, o preço se enquadra muitas vezes entre 4 mil e 7 mil reais. Quer dizer que você não pode ter um bolo para 100 convidados custando 3 mil e pouco? Não pode ter sim. Quer dizer que você não pode ter um bolo para 100 convidados custando 15 mil, 20 mil? Pode também. Eu quero dizer que a grande maioria das noivas escolhem bolos para casamentos com 100 convidados, que vai custar entre 4 mil e 7 mil reais. Isso é a faixa média de preço dos casamentos para esse número de convidados. E o que é levado em consideração para aumentar ou diminuir? Excelente, fatias? Excelente pergunta, porque um bolo para 100 convidados, eu posso ter 80 fatias para servir só os convidados, ou eu posso ter 140 fatias para servir os convidados, para no dia seguinte ter uma família de manhã tomar um café da manhã com um bolo de casamento, para congelar um bolo de casamento pequeno para a noiva comemorar um ano de casado, ou então a noiva pode querer muitos andares num bolo de casamento ou menos andares, a quantidade de flor de açúcar pode variar muito, então são parâmetros de projetos que são calculados que dá um preço final do bolo. Então, quanto mais flor de açúcar, o bolo fica um pouco mais, um valor agregado um pouco maior. Se tem muitos andares, muito alto também. Então, a gente consegue encontrar uma solução adequada para que agrade a noiva, tenha um projeto lindo e que não onere tanto. Muitas vezes a gente faz um projeto imponente, mais minimalista, com menos flores, mas que fica lindíssimo também. Então, só para poder imaginar. O que é muito interessante, que várias noivas que fecham um bolo de casamento conosco, quando pede o orçamento e vai dar o preço, elas fazem assim, achava que era muito mais, que não sei o quê. Às vezes a noiva contrata um bolo de 5 mil reais e achava que o bolo custaria 15, 20. Às vezes o bolo custa 4, ela achava que seria 12. Então, muitas vezes elas imaginam que é muito mais caro do que elas pensavam. Então, um recado muito importante, não se deixarem levar, né, pelo imaginário de vocês. É muito importante que vocês marquem a degustação, venham conversar conosco, que venha provar e venha ver o preço do bolo, que você também vai ter uma solução que vai se enquadrar e se adequar à realidade de vocês, não tenha dúvida disso. Antônio, depois de provar esse bolo maravilhoso, eu estava até querendo terminar a entrevista, mas não deixaram. E aí, a pergunta que eu tenho para você, como que a noiva te encontra nas mostras, Instagram, liga direto para o seu ateliê, como é marcado esse processo da degustação, como é feito esse processo criativo, que você já deu uma palhinha lá no início. Ela chega aqui como? Ao ateliê? Assim, boa parte das noivas que nos procuram vem às vezes pelo boca a boca das próprias amigas que se casaram com um bolo nosso e uma indica para outra, então é muito forte, né? Essa indicação, graças a Deus, pela satisfação que elas ficam com o bolo do casamento delas que foi entregue, elas ficam felizes e indicam para outras noivas. Muitos profissionais e parceiros como você, que são cerimonialistas, que indicam o nosso trabalho também, e elas chegam, mas o nosso também tem uma peculiaridade, que é a nossa presença digital no Instagram. A gente tem uma rede social que tem 170 mil seguidores, assim. Bem forte, virou referência, não só para noivas, como profissionais também no mercado de casamento. Então, muitas noivas vêm do Instagram, fazem conta por direct, por telefone e agendam a degustação. Uma vez que marcam a degustação conosco, ali eles têm a oportunidade de apresentar as soluções gustativas, os diferentes sabores que a gente tem, e entendendo também um pouco das características do casamento, da personalidade dos noivos, propor para elas um projeto exclusivo, porque isso é um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, né? É um diferencial não só de entender o bolo como iguaria e que ele tem que ser retocável em termos de experiência sensorial, mas também de propor sempre um movimento de vanguarda e trazendo novidade, estando antenado do que acontece de mais contemporâneo e moderno no mundo em relação a estilo e design. Então a gente oferece isso para as noivas e muitas vezes muitas vezes não, né? Sempre isso é materializado em projetos que são desenhados para cada casal. A gente desenha bolo. E aí você que faz essa primeira reunião, que conversa... Na primeira reunião a gente levanta os parâmetros básicos de projeto, número de convidados,
paleta de cores do casamento, personalidade dos noivos, estilo de decoração. Depois, passando o tempo, a gente vai propor um projeto executivo, um desenho, onde a gente especifica as texturas, a quantidade de flores em açúcar. Então, depois a noiva aprova, cada textura do bolo é especificado, né? Especificado para executar depois o bolo baseado no projeto executivo. Aí você já faz todas as anotações aqui do que... E a noiva aprova. A gente manda para a noiva, ela fala... Gente, igual quando tá fazendo o vestido de noiva. E isso foi o movimento de vanguarda nosso aqui no Rio de Janeiro. Porque até então ninguém trabalhava assim, né? Todo mundo com foto de referência, um copiando o bolo do outro, ou pegando o bolo do Pinterest, do Google. E a gente começou esse movimento aqui e deu muito certo, assim, né? As noivas se encantam com essa proposta, né? De terem um bolo exclusivo desenhado para elas de maneira muito pessoal, né? E aí, depois disso, ainda é permitida se fazer alguma troca? Isso aqui tem assim, prazo? A gente define esse bolo de casal, o projeto executivo, uns 2 meses antes, porque a gente sabe, vamos supor, às vezes a noiva contrata o casamento, o bolo 1 ano antes. Mas nesse meio tempo ela pode amadurecer a questão do projeto de decoração, pode mudar de ideia algumas vezes. Então, nesse meio tempo, ela pode ir anotando as observações que ela quer fazer e mais próximos, 2 meses antes, define o projeto executivo. A gente envia uma aprovação. Se tiver que alterar alguma coisa, ela quiser modificar, a gente pode modificar ainda. E se você tiver disponibilidade, porque como você fez uma seleção assim de chegou, né? De ter poucos para você, que eu achei bastante. Em cada final de semana, poucos bolos. Mas aí, digamos que tenha vaga, oportunidade de naquele final de semana conseguir fazer um bolo. Qual é o prazo que você precisa mínimo para essa definição? Tipo, a noiva que vai casar daqui a 1 mês ou daqui a 15 dias. Então, é recomendado que não fosse menos de 1 mês, né? Já teve situações de noiva que contrataram outro fornecedor, que teve problemas na contratação, e na semana do casamento nos procura desesperada. Na semana. E quando a gente tem vaga na agenda, a gente procura ajudar e tenta encaixar, mas nem sempre é possível. Né? Sim. Então, de repente, aí não é o aconselhável, não é o adequado, o ideal, mas... Que pudesse recomendar, se eu pudesse recomendar, o prazo ideal seria de 1 ano a 6 meses antes. Então, ela consegue vaga na agenda, consegue fazer as coisas com calma, até conseguir um desconto, às vezes melhor pela previsibilidade que vai ter em agenda. Mas de algumas vezes, 1 mês antes, 2 meses, a gente tem vaga ainda, às vezes consegue encaixar o pedido. E o pagamento? Ela parcela, ela dá uma entrada e depois paga o resto mais perto? É bem importante para contratar, para assinar o contrato, reservar a data, tem que ter um pagamento no sinal. Uma parte pode ser 30% do valor. Tem pessoas que preferem pagar 50% no ato, 50% no mês do casamento. O que é muito importante que 1 semana antes do casamento o bolo esteja quitado. Então, a gente tem uma flexibilidade para definir esse plano de pagamento. Perfeito. Antônio, e qual é aquele bolo que nunca sai de moda? Tem isso? Tem bolo que nunca sai de moda? Porque, na verdade, o bolo, assim, eu falo que o bolo clássico, né, todo branco, mesmo que tenha até uma textura mais arabescada, mais trabalhada, ele se enquadra em qualquer festa, porque ele é a própria materialização do imaginário do que é um bolo de noiva, por exemplo. Então, um bolo branco, com flores brancas, com a textura mais clássica, mesmo numa festa mais contemporânea, ele pode ser um contraponto e mantendo o simbolismo do que é o casamento, do que remete ao casamento, né? Mas, tanto como o clássico, ele não sai de moda nunca, esse bolo mais minimalista, que é mais contemporâneo a nós, né? Que é um bolo mais liso, às vezes com poucas flores em açúcar, também, muitas vezes, se enquadrem mesmo numa festa mais clássica. E a gente tem bolos híbridos, né? Que é um pezinho lá e um pezinho cá, que não é tão clássico, nem tão contemporâneo. Aqui a gente tem um bolo, por exemplo... Como é que é um bolo híbrido? Um bolo híbrido é um bolo que não é tão contemporâneo, nem tão clássico. Embora esse aqui ele seja mais contemporâneo pelas formas, né? Que tem alturas variados tamanhos. Ele tem uma textura mais minimalista também, contemporânea. Eu tô aqui encantado olhando para esse bolo e doida para te perguntar se ele era todo fake ou todo verdadeiro. Fake não. Cenográfico. Todo cenográfico ou verdadeiro e sobre as flores. Então, esse bolo especificamente, ele é cenográfico, foi um bolo que a gente fez com uma exposição. Para uma mostra que chama Inesquecível Casamento e seu wiki. Então, para a mostra, 4 dias, 3, 4 dias lá, o bolo tem que ser cenográfico, eu não vou partir esse bolo lá. Sim. Então, a ideia é só mostrar o trabalho estético. E essas flores, esses lírios de São José, são feitos em açúcar também. Então, as folhagens são feitas em açúcar, as pétalas, os brotos, tudo feito em açúcar. E é um dos diferenciais do nosso trabalho, né? As flores em açúcar. Maravilhoso. E eu vejo que as noivas têm muita dúvida disso, se o bolo cenográfico
vai trazer essa leveza do bolo real, do bolo... Assim, não consegue distinguir. Quando você tem um bolo, tem um bolo nosso, que às vezes tem 2 andares comestíveis ou 2 cenográficos, ou um comestível, ou 3 comestíveis e um cenográfico. Nunca a pessoa consegue olhar e por fora perceber um andar comestível ou não. Nos seus, né? É nos meus. O acabamento é perfeito e tem uniformidade e controle de qualidade para que seja bem uniforme e harmonizado. Nossa, lindíssimo, parabéns, amei. E aproveitando, falando do bolo, eu estava admirando aqui as pinturas de... É uma ilustração, né? Que é muito legal. Ele é arquiteto, Iago Carvalho, amigo de São Gonçalo, assim, mas é um artista brilhante. Então pegou algumas fotos nossas e criou essa ilustração, essa arte aí, que eu botei para... A própria combinação das cores está ali. Combinar e trazer esse calor aqui para o ateliê, né, para o estúdio. Perfeito. Agora eu queria saber qual que foi seu maior desafio, se você lembra de algum desafio, algum bolo que tenha sido realmente um desafio em termos de tamanho, de dificuldade, ou do local de entrega, enfim. Então, assim, todo desafio é até a gente superá-lo, né? Então eu digo que em 10 anos de jornada apareceu vários desafios, mas que não dá nem tempo de ficar apegado a ele, porque aparece outro na sequência. Então, muitas vezes a noiva traz um pedido de um bolo pintado, por exemplo. Eu não sou especialista em pintura, né? Mas eu gosto de artes. Então, assim, eu peguei alguns bolos para pintar com tinta comestível, que muitas vezes eu não sabia como ia ficar o resultado final, se agradou, foi um sucesso, tudo mais. Mas esses trabalhos que a gente não tem previamente um pleno domínio absoluto da técnica, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer laboratório, tem que testar, traz insegurança, né? Os bolos maiores, mais altos para transportar. Graças a Deus passou bem por essa etapa já, né? Já fez muita coisa. E aí você acaba montando ele no local? Os bolos maiores, sim. Os bolos maiores, muita gente monta no local pela complexidade de transporte, quando é uma obra muito grande, muito imponente. Que é uma verdadeira obra-prima, isso nós podemos dizer. E fora o trabalho de novela, e fora os bolos dos artistas, teve algum casal que marcou, assim, sua trajetória? Que teve alguma repercussão muito grande, muito comentário e deu uma visibilidade maior ainda, né, pro seu trabalho? Sem dúvida, assim. Eu falo que todo casal é muito especial e alguns deles são públicos, né? Então acaba que dá muito rebuliço, muito comentário e traz um efeito de mídia muito bom pra gente. Mas nenhum deles foi comparado ao casal Casimiro, né, do Casé TV, e a Ana Beatriz, que foi um casal maravilhoso, que passou por nossa trajetória, mas deu muita repercussão. Muitas pessoas contrataram o nosso bolo depois, porque viu no YouTube uma resenha lá que o Casimiro fez, eu nem vou falar o nome, tem um palavrãozinho lá, ele contando da experiência, como foi a degustação do nosso ateliê. E falando quão especial foi, como foi surpreendente e tudo mais. E foi engraçado porque eu não conhecia o Casimiro, eu não acompanho o universo do futebol, meus filhos amam ele. E eu, assim, paguei alguns micos lá porque ele chegou e eu não o conhecia, fiz as perguntas bem discretas, assim, trabalhava com o quê e tudo mais. E foi muito engraçado, ele foi muito gente boa, assim, foi muito simples, né, no trato comigo, assim, muito acolhedor, tanto ele como a Ana Beatriz. E a repercussão do trabalho não podia ser melhor, assim, rendeu muitos frutos. Que legal, Antônio. E como foi participar do programa da Tatá? Também foi uma Tatá Werneck, Lady Night, né? Foi muito inusitado, porque foi logo no início da nossa trajetória, né? Acho que estamos com 3 ou 4 anos fazendo um bolo de casamento. E um produtor do programa Lady Night nos ligou, mandou mensagem, depois ligou. E no início eu achei até trote aquilo, achei um negócio meio bem, pra Globo me ligando, porque eu não fazia bolo pra novela ainda, né? Pra entrevistar. Depois eu soube que alguém indicou, perguntaram se tinha um cake designer mais jovem, que estava despontando no mercado. Aí indicaram o nosso nome e mas fui assim, meio aterrorizado, porque não sei se já assistiu o quadro O Especialista. Já. Então, assim, é muito engraçado, porque ela tira para fazer sarro mesmo, tirar sarro com os entrevistados, zoar. Não deixa a pessoa falar. Não deixa a pessoa falar. Ela responde. Então, assim, a pessoa tem que ir para ali desarmar, para poder se divertir e brincar, porque se for para ali preservar a autoimagem, a pessoa perdeu, e ela passa por cima igual um trator. Então eu fui ali rendido, assim, eu fui desarmado mesmo para poder participar, e foi muito melhor do que eu imaginava também. No dia seguinte ela fez uma publicação no Instagram dela que de um dia para o outro ganhei 15 mil seguidores com uma menção que ela fez ao nosso trabalho. Então foi um marco bem importante, que deu muita visibilidade ao nosso trabalho. Percebo até que o mercado de casamento, que a gente estava meio que iniciando ainda,
passou a nos olhar de um pouco diferente, valorizar um pouco mais nossa presença. Então foi muito bom, foi bênção de Deus também. Bênção de Deus, que coisa boa, Antônio. Agora, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, da nossa gravação, e eu tô triste porque eu tô gostando tanto. Ai, coisa boa. Muito obrigada, Que isso, quero te Raquel. agradecer imensamente. E eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu, como noiva, por que eu deveria ter um bolo do Antônio Maciel no meu casamento? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo a você, é um privilégio tremendo, uma pessoa que admira, não só pela profissional que você é, pela profissional que atua no mercado aqui, tem toda a relevância no mercado, principalmente em Niterói, Rio de Janeiro, mas também pela pessoa de fé, de família que você é, que a gente tem maior carinho também. Agora, para as noivas, por que procurar um bolo Antônio Maciel? Justamente por isso, né? Porque não é só um negócio, não é só uma empresa aqui, né? Aqui começou com um sonho, de fato, com uma paixão que era fazer um bolo da minha filha. Então não foi assim, vou fazer um bolo para ganhar dinheiro, mesmo que fosse, não tinha problema algum. Porque a gente precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, e é muito nobre o homem que trabalha, né? Estamos numa época que as pessoas estão um pouco avessas ao trabalho, não querem trabalhar, querem tudo de mão beijada. Eu sou ao contrário, eu gosto de trabalhar e colher o fruto do trabalho, né? Mas com a minha filha começou um bolo para minha família, para casa, eu investindo ali em técnica para dar o melhor para minha família. E começou os amigos no entorno pedindo. Então essa mesma essência lá do início, né, que era fazer uma obra, um trabalho para as pessoas que eu amo e colocando amor e dedicação naquilo, é o mesmo trabalho que eu faço hoje com as noivas também. O que me encanta é receber uma mensagem depois de gratidão, de encantamento com o nosso trabalho, que os convidados, que os pais ficaram felizes. Então, que podem saber que o bolo da noiva, de você, noiva, que vier pra cá, não vai ser mais um na minha lista. Vai ser o bolo do ano. É sempre cada noiva que vem é o bolo do ano. E para ir com esse propósito que a gente aplica toda a dedicação, todo o esmero aqui que a gente pode ter para surpreender vocês cada vez mais. Então, pode ter certeza disso, que eu vou sonhar o sonho de vocês conjuntamente aqui. E a felicidade de vocês vai ser a minha também. Antônio, muito obrigada mais uma vez. Um beijo para Luciana e para os seus filhos queridos. Obrigada pela honra de estar aqui nessa sua agenda tão ocupada e por explicar tudo isso, né? Para os nossos seguidores, nossas noivas que estão sempre aqui com a gente com dúvidas. Depois, se quiser tirar alguma dúvida depois do nosso episódio, manda para o seu Instagram. Pode mandar. Aqui, lembrar o nosso Instagram, né? Que é antoniomaciel.cakes. Todo mundo seguindo lá, vai ser uma alegria ter vocês conosco. Então, antoniomaciel.cakes. E nós seguimos aqui com muito amor no nosso caminho do altar e um buquê de amor. E até o nosso próximo programa. Beijo!